Você já saiu daquela aula teórica brava de matemática, caiu na lista de exercícios e não conseguiu desenrolar nada? Isso é um problema que acontece comumente com muita gente que estuda para concursos militares. E hoje eu vou conversar sobre isso nesse vídeo. Vamos lá? Partiu? Vamos lá. Imagina aí que você acabou de terminar sua aula teórica, você já assistiu toda a teoria daquele assunto, aqui você vai para a lista de exercícios e logo nos exercícios de fixação você trava, você não consegue desenrolar, você pensa, caraca, eu vi a aula mesmo, eu vi a aula de olho fechado, será? O que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo desenrolar nada dessa lista? E, bom, isso é um problema que acontece comumente e eu vou citar aqui algumas causas para isso. Primeiro, você não viu a teoria de forma adequada. Isto é, você simplesmente pegou, só anotou, achou que aprendeu, partiu para os exercícios. E aí, caímos já no segundo ponto, que é falta de um material adequado. Isto é, que material é esse que você está usando? A ideia é que você sempre tente usar um material que esteja dividido por partes. Questões de fixação, questões de provas assim, um pouco mais fáceis, mas pode incluir já vestibulares aí, né? E aí sim, questões do seu concurso. É normal que você sinta dificuldade ao tentar resolver questões de vestibulares, porque a maior parte dos vestibulares militares não cobrem somente aquele assunto ali em cada questão. Então você vai encontrar, por exemplo, uma questão de geometria com semelhança de triângulos, com lei dos senos, lei dos cossenos e vários outros assuntos. São questões interdisciplinares em que você precisa estar muito bem na geometria plana para conseguir desenrolar e visualizar as coisas, o que não é o caso para você que está começando agora. Se você viu uma aula de MMC e MDC que já vai misturar quantidade de divisores, que já vai misturar torneiras, por exemplo, talvez você não consiga desenrolar e ache que o problema é a teoria de MMC e MDC. Só que não é isso, você não tem repertório suficiente para fazer as questões. Resumindo, primeiro, como você está vendo a teoria, e segundo, o material que você está usando. Esses são os dois pontos principais aí para a gente começar a conversar de fato sobre isso. Como resolver esse tipo de problema? Estela, eu tinha muito problema com isso, eu já vi 10 bilhões de vezes, já li 10 milhões de vezes a teoria, já tentei pegar 1000 listas diferentes e assisti 600 horas de aula naquele cursinho lá, e eu não consigo desenrolar. O que eu faço? Uma boa estratégia é, antes de partir para resolver as listas, assista a questões resolvidas aqui mesmo no YouTube. Então, se você acabou de Eu sou uma foca aqui, ó. estudar função quadrática, o que você faz? Foi para a lista, viu que não desenrolou muito bem nem as questões de fixação. Dá um YouTube lá, questões de função quadrática resolvidas, ou questões de função de segundo grau resolvidas. Fica vendo alguns vídeos, procura playlists e fica assistindo as resoluções de questões para você entender como se aplica aquilo. Porque, pô, se eu passar para você semelhança de triângulos aqui a teoria, talvez você entenda perfeitamente. Cara, tem bilhões de formas de aplicar isso em questões, entendeu? Então você precisa desenrolar essa parte também, de chegar e falar, pô, tem muitas aplicações para isso, então é normal que eu não tenha repertório suficiente para conseguir resolver tudo que está aqui na lista. É para isso que você está estudando, para pegar repertório, para que na hora da prova você já tenha resolvido algo parecido ou tenha algum caminho para resolver aquela questão que é inédita para você. Sacou? Após isso, após você dar um YouTube lá, dar um Google lá, pesquisar questões resolvidas daquele assunto que você acabou de estudar, vai pausando a aula, vai tentando resolver junto com o professor e aí sim você volta para a sua lista de exercícios, porque daí você vai conseguir desenrolar melhor as questões, né? Porque você já vai ter pegado algumas ideias. Marcelo, mesmo assim tem algumas questões que eu tô dando um tranco, eu não tô conseguindo desenrolar ainda muito bem. O que você faz, cara? Pega a resolução e vai fazendo de novo. O ponto é você entender o que está acontecendo ali. Se você pegou a ideia, se você refez a questão, se você entendeu ponto a ponto o que foi feito ou o que era para ser feito, não tem por que você continuar ali. Pula para a próxima, guarda no seu repertório, no seu leque aí de ferramentas e acabou. Não tem por que se preocupar, não tem por que ficar... Castelo, eu sou burro, eu não consigo, eu tento e não vai, eu não tenho repertório para isso, sei lá o que. Não precisa disso, cara. Isso é completamente normal, essas coisas acontecem, entendeu? Mas aí você vem e fala assim, Castelo, então, eu fiz o que tu falou e eu continuo sem conseguir resolver as paradas. Seu repertório, sua base é zero. O que você precisa fazer? Você não pode ficar parado. Você tem que fazer alguma coisa. Como assim, Castelo? Como que eu tenho que fazer alguma coisa? O que exatamente eu tenho que fazer? Quando você bate num assunto em que, pô, tá muito complicado, você realmente não tá entendendo, você já fez aquilo lá que a gente conversou, só que você continua com dificuldades na teoria e nas ideias, aí
vem a parte de você correr atrás de algum outro material. Então vou voltar ao exemplo de função quadrática, que é uma dificuldade de muita gente. Pô, se você está com muita dificuldade em função quadrática, vai atrás, por exemplo, do FME1. Pega aquele livro, fica lendo, vai atrás do livro do Aref de funções, fica lendo aquilo ali, vai atrás de uma aula no YouTube, pesquisa aí, por exemplo, no programa de iniciação científica da UBMAP, o PIC. Assim, você tem que correr atrás disso, cara. Você tem que correr atrás disso, você tem que entender que você tem uma dificuldade, mas que não é impossível. Então você precisa correr atrás disso, buscando outras fontes mesmo de informação, beleza? Tenha consciência de que isso é só uma fase. Você está pegando ideias agora, você está pegando repertório de questões agora, você está começando a estudar agora, talvez, entendeu? Então é normal que você sinta bastante dificuldade no começo, principalmente pense assim, caramba, de onde que eu ia tirar essa ideia? Isso aqui é impossível, nunca pensaria nisso. Mas é normal para você. Você vai falar, pô, nunca pensaria nisso. Mas depois de tanto estudar, de tanto fazer questões, você vai perceber que alguns caminhos, algumas estratégias, elas são muito boas para que você consiga desenrolar um problema, sacou? Então é normal que isso aconteça. Então vamos lá, vamos resumir tudo o que eu falei aqui nesse vídeo em alguns minutinhos. O primeiro passo é identificar onde está o seu problema. Então verifica aí se você está realmente só copiando a teoria igual um robozinho, não está entendendo nada, está só aceitando o que o professor está falando, ou o problema está no seu material, no material que você está usando. O material que você está usando, ele não é uma escadinha ali, ele já começa com questões de concurso, ele não vai do zero, né? Ou verifica mesmo se a sua base é horrível. Se a sua base for realmente horrível, aí a gente já vai pular para o segundo ponto, que é identificar as soluções para isso. Se a teoria não estiver indo muito bem, procure outro professor, procure outro material para que você consiga de fato entender o que está ali. Castelo, e se meu problema for no meu material de questões? Procure outros livros, procure outras listas na internet, principalmente de outros cursos ou de canais que você saiba que são confiáveis e que realmente sejam focados na sua prova. Castelo, e se, pô, eu tô realmente com uma base horrível em matemática, eu não tô conseguindo desenrolar nada? Aí é hora de você parar, pensar um pouquinho, analisar quais são os pré-requisitos para aprender aquela matéria e aí sim voltar naquilo, ficar bom e prosseguir. Porque às vezes vale muito mais a pena você dar um passo para trás para conseguir andar livremente para frente do que ficar tentando andar para frente com uma perna quebrada, sacou? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você não passe mais por isso de travar numa lista e não conseguir mais resolver, não conseguir mais fazer nada aí, certo? Então aproveita para se inscrever no canal, cara, por favor. Você sabe que, pô, não custa nada, né? E a gente te ajudou aí. Bom, é isso. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Ah, aproveita também para entrar no nosso grupo VIP. O link tá na descrição do vídeo, hein?